Se você cria conteúdo, você sabe o trabalho que dá para criar. E eu descobri uma forma, uma rotina que é efetiva, que te dá resultados e é produtiva. Você consegue ter mais tempo para fazer outras coisas. Então continua comigo até o final do vídeo para você descobrir esses 3 passos. E aí, cafofeiros, tudo bom? Aqui quem fala é Amanda Souza, seja muito bem-vindo ao meu Cafofo. Vamos lá então, você vai ver que é pura estratégia. O seu conteúdo ele não pode ser qualquer coisa sem nexo, sem estratégia. Ele tem que fazer sentido de alguma forma e tem que vender também. O que eu gosto de fazer antes mesmo de começar a criar? Eu não ligo a câmera e já começo a criar o conteúdo, não. Tem coisas muito antes disso pra gente fazer. Então o primeiro passo é a análise. Eu faço um balanço do mês. O que eu fiz naquele mês, né? O que eu deixei de fazer que estava programado. Eu faço um balanço do faturamento também. Eu coloco algumas observações do que eu posso fazer no próximo mês de acordo com o que deu certo no mês passado. Então, em toda a minha estrutura, eu dou uma olhada no blog, eu dou uma olhada no YouTube, eu dou uma olhada nas minhas listas, nos meus e-mails, eu dou uma olhada em tudo o que eu fiz, o que eu criei. O que deu certo, o que não deu. Eu vou anotando tudo lá dentro do Google Docs. E aí eu vou analisando. Então, nesse passo, a gente tem que ter um olho crítico mesmo para analisar as métricas e ver o que deu certo, o que não deu, o que eu posso deixar de lado, o que não faz mais sentido eu criar, né, e focar mais a minha energia. Então, nesse passo, a análise é super importante para o próximo passo de criar os próximos conteúdos. Nesse primeiro passo, eu também vejo quais que serão as minhas metas e os meus objetivos de acordo com o meu propósito, né? O que eu vou fazer no próximo mês que esteja de acordo com aquilo que eu acredito, de acordo com o que eu estou fazendo ali naquele momento da minha caminhada. Então, depois de analisar toda a minha estrutura, eu vejo o que eu vou fazer que vai fazer sentido e vai me gerar resultado. Por exemplo, quando eu ampliei um pouco o meu nicho, eu vi que deu uma caída nas visualizações do YouTube, eu vi que deu uma caída geral assim, porque é normal, né? Quando a gente muda um pouco a rota e tudo mais. Então eu percebi isso, né? Logo quando eu mudei, aí eu falei, mas então tá, então o que eu posso fazer para melhorar isso, para aumentar minhas visualizações do YouTube, para não continuar, né, decaindo os inscritos, mas sempre aumentando? O que eu posso fazer para melhorar essa bagaceira, né? Eu fiz esse planejamento, essa análise e tudo mais. Aí eu vou pro passo número 2, que é a organização. Depois que eu faço toda essa análise, eu passo tudo essa análise que eu fiz lá no Google Docs, eu passo pro Trello. Aí eu tô testando, né, nesse ano de 2021, fazer a minha agenda mesmo no Trello, até que tá funcionando muito bem, tá? Antes eu tinha um planner físico mesmo, uma agenda de papel, e eu colocava só as coisas referente profissão e tudo mais, criação de conteúdo que eu colocava no Trello. E aí tudo o resto eu colocava na minha agenda, e daí, tipo, eu tinha 2 lugares e acabava me confundindo. A dica que eu também dou pra você é não organizar muitas coisas em vários lugares, e sim deixar tudo em um lugar só. É muito melhor pra tua cabeça. Vai por mim. Então vamos lá, para cada pilar da minha estrutura, ou seja, pro YouTube, pro blog, pro Instagram e pro resto, o que eu faço? Eu vejo a frequência do conteúdo. Por exemplo, quantos posts por semana eu quero fazer no Instagram. O Insta, ele é mais complicadinho, né? Por isso que eu tô dando o exemplo do Instagram. Porque ele não tem só o feed, né? Ele tem feed, stories de TV, reels, live, etc, etc. Então o que eu faço? Eu defino de acordo com o mês anterior. Então no mês anterior, deu certo eu fazer vários posts pro feed? Show de bola. Então nesse mês eu vou continuar com a frequência que eu quero, ou se eu quiser dar uma diminuída na frequência, eu posso testar uma frequência maior. Eu decido o que eu quero fazer de acordo com o que eu sei que eu dou conta pra fazer. Por exemplo, se eu colocar pra fazer 3 vídeos por semana pro YouTube, eu sei que eu não vou conseguir fazer, eu não dou conta. São muitos outros conteúdos que eu tenho que criar e eu não daria conta de fazer 3 vídeos por semana pro YouTube. Então eu coloco a frequência de acordo com o que eu sei que eu vou conseguir fazer. Essa é uma dica poderosa. A dica da frequência é, você vai definir a frequência, o importante é ter a frequência, não importa a quantidade da frequência, sacou? Então se você consegue 1 vídeo por semana, show de bola, tá perfeito, vai ser 1 vídeo por semana. Se você consegue 2 vídeos por semana, show de bola, vai ser 2 vídeos por semana. Que não perca a qualidade quando você aumentar a frequência. Vamos dar um pause aqui nesse vídeo para você deixar o seu like, se você estiver gostando, por favor, esse conteúdo você que pediu, tá? Você que tem muito interesse em saber sobre criação de conteúdo, eu sei que sim, porque parece que é um tabu aqui, né, nesse mundo do marketing digital, mas não é. Eu
vim para desmistificar. Nesse canal aqui tem uma playlist completa com outros tipos de vídeos de criação de conteúdo e eu vou deixar esse link dessa playlist na descrição do vídeo para você acompanhar também. Então vamos voltar pro vídeo. Show de bola! Então depois que eu defini a frequência para cada pilar da minha estrutura, eu coloco um checklist lá no Trello para eu ir dando um check, que é muito prazeroso, by the way. A cada conteúdo que eu crio, eu já vou lá e falo conteúdo criado. Então eu passo a ver a quantidade no total de conteúdos que eu vou ter que criar para aquele mês. Por exemplo, lá no Trello fica assim: artigo 1, artigo 2, post 1, post 2, Reels 1, Reels 2, feed 1, feed 2, feed 10. Eu deixo lá todos os conteúdos que eu vou criar no mês e assim fica mais fácil de eu visualizar. Aí eu defino mais ou menos, depois disso, né, eu defino mais ou menos o tema de cada conteúdo e a data. Eu não defino certinho cada título, cada tema, porque às vezes eu quero mudar no meio do caminho, entendeu? Eu dou liberdade para eu mesma criar, né? Para o meu senso criativo aqui. Às vezes ele fala, não, vamos para esse lado. Então a gente vai para aquele lado em vez daquele que eu tinha definido. Então eu deixo mais ou menos pronto, porque eu sei que imprevistos podem acontecer. Por que eu deixo organizadinho também o tema mais ou menos? Porque às vezes fica assim, 3 posts seguidos de conteúdo dando uma dica, sendo que um deles poderia ser um conteúdo de impacto, ou um conteúdo de engajamento, ou um conteúdo de venda, sabe? Então para eu mesclar um pouquinho os tipos de conteúdo, eu tenho que ver num todo como é que tá ficando o calendário de criação de conteúdo. Assim eu tenho uma visão maior e melhor. Aí o terceiro passo, eu parto pra mão na massa, né, gente? Eu começo a criar por ordem de prioridade. Então, primeiro vai ser os conteúdos daquela semana, dessa semana vigente. Depois que eu criei, programei todos os conteúdos dessa semana, eu vou pra próxima semana. Então, eu gravo todos os vídeos, depois eu mando os vídeos pro editor, depois eu crio todos os posts da semana. Eu faço tudo em massa, só que por ordem de prioridade. Aí nesse ponto aqui você tem que se atentar à rotina de criação. E qual que é essa rotina? Roteiro, gravação ou texto, né, para blog e tudo mais, edição, revisão do conteúdo, programação do conteúdo. E aí sim você solta esse conteúdo para acompanhar o engajamento. Então você viu que tem um monte de coisa para você fazer antes de você soltar o conteúdo. Por que muita gente não tem resultado com os conteúdos? Porque não planeja, não organiza, entendeu? Então fazendo dessa maneira, você fazendo o seu roteirinho, você gravando direitinho, você editando, você revisando esse conteúdo e programando para soltar no dia certo, aí sim você vai ter um sucesso legal aí com o seu conteúdo. Se atente também a criar o conteúdo em massa. Como eu falei, escreve 3 roteiros de uma vez, grava 5 vídeos de uma vez, entendeu? O seu cérebro, ele tá naquele flow de criatividade. Aí se você parar no meio, você desvia todo, sabe? Desvia toda a sua atenção naquele momento. E aí, se você respeitar isso, você vai ser muito mais criativo e vai conseguir fazer muito mais, produzir muito mais em menos tempo. Essa é uma dica poderosa. Se você fazer um roteiro, depois parar de fazer o roteiro e ir lá gravar o vídeo, aí depois parar de gravar o vídeo e fazer aquele post no Instagram, não, o seu cérebro ele vai dar um pane, você vai ficar mais cansado, acredite. Você vai ficar mais cansado dessa maneira, você vai gastar mais energia. Agora, se você fizer todos os roteiros que você precisa fazer, gravar todos os vídeos de uma vez só, vai ser muito melhor. Testa e depois me conta se deu certo. Basicamente, é assim que eu tô fazendo e tá me ajudando demais. Esse vídeo que você tá assistindo, só pra você ter uma noção, esse vídeo que você tá assistindo, eu acredito que ele saiu no dia 17 ou 18, por aí. E hoje é dia 5 ainda, ou seja, eu já tinha feito quase tudo até o dia 5, na primeira semana do mês, eu já tinha criado todos os conteúdos com esse método que eu te passei aqui. Vê se não é poderoso o bagulho. E bom, você pode chegar nesse nível também, mas é com o tempo, tá? Não se estressa e não se compara comigo quando você não conseguir fazer alguma coisa ou quando você não conseguir ser tão produtiva dessa maneira, tá? Você vai ajustando com o tempo. São pequenas coisas que a gente vai ajustando conforme o tempo vai ficando cada vez mais efetivo se você manter essa consistência, essa frequência. Porque, por exemplo, como eu te falei, ter um planner físico, eu amo. Eu gosto de riscar, eu gosto de escrever no planner, sabe? Eu gosto dessas coisas de papelaria. Só que ter 2 lugares para organizar minha vida tava muito bagunçado. Eu perdia muito tempo organizando e não sobrava quase nem tempo para realizar as coisas que eu queria fazer, sabe? Eu passava mais tempo organizando do que fazendo. Então, quando você pega essa rotina de você analisar, de você organizar e planejar o seu conteúdo, de você criar o conteúdo e programar, é muito mais fácil, vai ficar muito mais efetivo o seu dia e o seu tempo. Até o final do mês, eu tenho muitos dias para eu trabalhar em outros projetos, para criar outras coisas, para, enfim, fazer coisas novas, para estudar também, entendeu? Para me atualizar. Então,
Então esse método é muito efetivo de verdade. E aí qualquer dúvida que você tiver referente a qualquer tema que eu falei dentro aqui desse vídeo, você pode pôr aqui embaixo para eu te responder. Quem sabe também vira um tema de um vídeo. Lembrando mais uma vez que eu vou deixar o link da playlist de criação de conteúdo com outros temas e outros vídeos sobre criação de conteúdo aqui na descrição do vídeo. Se você gostou, você pode deixar o like, por favor, ajuda bastante o seu like e o seu comentário aqui também, o seu feedback, se você gostou desse vídeo. Se você foi uma das pessoas que pediu lá no Instagram para eu criar esse conteúdo, para eu trazer esse método para você, então deixa aqui nos comentários também, tá bom? Quero muito saber. Um beijo pra você, fica com Deus e até o próximo vídeo. Bye!